Signo de Escorpião, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal. Tarô Érica 11. Escorpião, leitura mensal para o mês de novembro de 2025. Vamos ver as energias que estão disponíveis aqui para vocês para o mês de novembro. Leitura coletiva, então adapte ao seu momento. Se não ressoar, volte mais vezes no vídeo. Assista também seus signos fortes do mapa. Se você sentir de fazer uma leitura particular comigo, meu telefone vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá. Repressão é um 10 de paus. Signo de Escorpião, outro 10 de copas, a carta da harmonia. Tá? 5 de ouros. Fundo do maço, a carta da comparação. Vamos lá. 2, número 10 de paus, 10 de copas. 5 de ouros, fundo do maço, 5 de espadas. Perceberam aqui, né? A conexão dos números. Vamos lá. Escorpião, mês de novembro, tá passando por uma grande transformação, porque precisa, ou irão aí, estar sendo, né, forçados a finalizar com alguma coisa, tá? Finalizar com o modo de pensar, finalizar um comportamento, principalmente. Aqui tá muito relacionado a vocês mesmos, tá? Há algum peso que vocês vêm carregando, provavelmente algumas mágoas, muito rancor, tá? Por que a espiritualidade quase que vai te obrigar, quase que vai, né? Quase que te obriga a promover algumas mudanças, porque vocês precisam entrar em harmonia, tá? Aqui precisa se libertar. Muitos de vocês estão presos em questões do passado, principalmente da infância, que vem fazendo com que vocês se sintam sempre numa competição com outras pessoas, tá? Pessoas essas que, obviamente, a maioria não tem nada a ver com o que vocês passaram, tá? Pessoas relacionadas ao seu passado, família, pai, mãe, podem estar percebendo, né, essas questões em vocês, ou aqui pode haver também uma confusão, né, familiar, pode ser, mas tem um trauma aqui, tá? Só que isso que vem acontecendo com você tem mais a ver com você, com o que de fato te causaram, tá? É como se vocês quisessem ficar presos nisso. Tem um padrão aqui, tem uma dinâmica que vem se repetindo, tá? Novembro, vocês ganhando a compreensão de que a única prisão que você vive é a prisão que você criou, tá? É como se você se colocasse dentro dessa situação. Te fizeram mal no passado, pode ser que tenha aqui de fato um trauma de infância, sim, tá? Mas aqui já era para vocês terem tratado isso. É como se vocês não quisessem tratar, deixando ir. Então, o apego ao passado aqui, o 5 aqui, ó, tá? As comparações, relâmpago, tá? Então, a gente tem uma sequência de cartas aqui falando de apego
ao passado, literalmente aqui apego ao passado, falando aqui de emoções reprimidas, tá? A carta da repressão tá aqui, muita mágoa, muito sentimento, né? Acumulado, tá? Muita água parada e vem te fazendo mal, tá? Então aqui a gente vê água, aqui é água, tá? Então é hora de se libertar, é hora de sair desse estado que vocês se encontram hoje, tá? Isso vem te atrapalhando muito, por quê? Você se compara com outras pessoas, se sente o tempo todo numa competição, tá? Comparação. Me comparo com uma outra ou com outras pessoas, talvez do meu passado. Essa carta aqui estava no fundo do deck, então o que está oculto aqui? Essa comparação. Isso pode estar afetando relacionamentos amorosos, suas ações, sua espiritualidade, tá? O seu mental aqui, muito difícil, tá complicado, tá? Então aqui, e a gente tem os 4 elementos, tá? Esse estado que vocês se encontram hoje está afetando todos os seus corpos, mental, espiritual, físico, tá? Vocês podem estar aí adoecendo com muita facilidade, né? Pode ser anemia, pode ser depressão. Aqui tem essas questões, tá? Sedentarismo. Por quê? Porque vocês estão presos numa situação do seu passado que já era para você ter se libertado. Aqui já houve, talvez, aqui pedidos de perdão, de desculpa, mas é como se vocês não aceitassem, tá? Então, tá muito mais relacionado a você, tanto que não veio nenhum arcano maior, porque aqui é uma coisa muito sua, é como se fosse uma teimosia. Pede finalizações, tá? Mas é como se vocês não quisessem finalizar com isso. Vamos lá, uma cartinha do Jardim dos Anjos para Escorpião. A gente vai estar lendo no final, tá, Escorpião? Então vamos lá. Escorpião, vou deixar aqui o convite, se você quiser conhecer meu trabalho, também trabalho com a numerologia cabalística. Então vamos lá. Faço também leituras espirituais, tá? De vidas passadas. Vamos lá. Ó, 8 de ouros. Oito de ouros. 8 não, desculpa, 6 de ouros. Desculpa, pessoal, vi 8. 6 de ouros. Eu fiquei olhando aqui para essa figura. Eu tô vendo alguém aqui, tá vendo essa pessoa segurando a balança? Essa situação que você se encontra, Escorpião, ela tá te fazendo tão mal, mas tão mal que você não tá conseguindo olhar o que de fato importa, não tá conseguindo olhar para dentro de si, não tá conseguindo olhar pro hoje, tá? Tem aqui uma situação de falta, de fato, né? Muita falta, por sinal, que a gente tem um 5, em sequência a gente tem um 6 de ouros, 5 de ouros, 6 de ouros, e 5 mais 6 que dá 11, né? Que vai para a carta pro arcano maior número 11, que é a carta da justiça. Eu vejo vocês se sentindo aqui injustiçados, tá? Não houve aqui um perdão, tá? Alguém tentou aqui, ó, harmonizar as coisas com vocês, ou vocês por um tempo tentou harmonizar, né, aí essa situação, mas vocês não ganharam a compreensão ainda de fato do que precisa ser feito, tá? Tá muito mais relacionado à sua parte interna, o seu eu interno,
tá? Aqui, vocês se sentindo injustiçado e acaba que vocês acabam cometendo injustiça com outras pessoas, tá? Essa pessoa aqui, ó, jogando a moeda, né? Então, ou você gostaria que algumas pessoas que te fizeram mal no passado viessem te pedir, né? Implorar pelo seu amor, pela sua presença, o que seja, para você poder se vingar. Eu tô sentindo essa energia de vingança. Então, eu gostaria muito que essas pessoas que me causaram algum mal aqui retornassem para que eu pudesse ver elas sentindo na pele o que eu senti, porque talvez só assim eu iria encerrar com esse sentimento, eu iria me curar, mas na verdade não, tá? Na verdade não, porque aqui eu sinto uma energia de vocês se sentirem muito sozinhos, de repente aqui, ou a pessoa não te pediu perdão, não te pediu desculpas, ou se pediu, não foi da forma como você queria, tá? Fato é que aqui, independente de como essas pessoas ou essa situação se encontra hoje, vocês estão presos no que aconteceu no passado, tá? Vocês estão presos, principalmente em questões da infância. Eu sinto que vocês estão querendo se vingar. Ó, a carta da estrela. Quando vocês podem aí estar buscando a cura, equilíbrio novamente, tá? Precisa buscar o equilíbrio. Interessante porque a gente viu aqui 5 mais 6, porque é do mesmo naipe, eu somei aqui, dá 11, a gente conversou aqui sobre a carta da justiça, e a carta da estrela é o 17, 1 mais 7, que dá 8, que vai a carta que leva a gente para a carta da força, né? Em alguns decks, a carta da força é o número 11 e vice-versa. A carta de número 11, que é a justiça, vem como número 8. Então, é como se vocês estivessem numa luta interna, lidando com os seus maiores pesadelos, sabe? Como se vocês estivessem revivendo nesse momento de novembro alguns pesadelos, né? Que você julga se pesadelos. Tem o vitimismo aqui também, precisa tomar muito cuidado com isso. E tem um desejo muito grande de ver alguém pagando, tá? Aquele sentimento de vingança que a gente viu. Se não for você, Escorpião, é alguém que se sente assim mediante a você e que vem te fazendo muito mal, tá? Então, olha lá. Aqui a gente começou falando dessa questão interna que Escorpião tá passando, que é algo que só Escorpião vai poder decidir para transmutar energias, transformar essa situação. E agora a gente tem 2 arcanos maiores. Um arcano que trazendo a cura, trazendo você quer se curar, você quer mesmo perdoar, né? Porque aqui, de repente, você não consegue sair disso porque você não se perdoa por se permitir passar por alguma situação ou por alguma coisa que você também fez, tá? Então, aqui a carta de número 1, o mago, né? Falando, você tem as ferramentas para dar o primeiro passo, para começar tudo novamente, se possível, para escrever uma nova história, né? Então, aqui, não se julgar, não se culpar, para não fazer isso com o outro, porque eu tô vendo vocês transferindo também muitas dores para outras pessoas, tá? Acaba bloqueando toda a área, toda a sua vida e precisa cuidar dessa questão de querer vingança. Então, enquanto eu não ver essa pessoa sofrendo, eu não vou me libertar. Tem uma questão assim, tá? É como se vocês quisessem aqui que alguém pagasse, tá?
E com isso, acaba afetando a sua autoestima, obviamente, né? Eu tô vendo aqui uma falta de amor próprio muito grande, uma anulação, eu preciso me sentir validado o tempo todo, tá? Mas a carta do mago mostrando, não é você que vai aqui fazer justiça com as próprias mãos, não. Existe aqui uma situação que você não precisa ficar esperando a outra pessoa pagar para que você siga. Só siga em frente. Coloque nas mãos aqui da espiritualidade, vá buscar a sua cura, porque você precisa estar bem e deixa aqui as coisas acontecerem, tá? No fluir, deixe as coisas fluir, tá? Olha lá, uma sequência, 5, 6 e 7. Carta dos enamorados. É uma escolha, né? É uma escolha que precisa ser feita, tá? Pode estar relacionado a relacionamentos amorosos? Sim, relacionamentos amorosos sendo afetados, por quê? Porque Escorpião tem algo do passado que precisa ser curado, da sua infância, tá? Da sua infância. Bom, 6 de ouros fala da troca, fala da reciprocidade, né? O 7 de ouros fala das coisas estarem muito paradas, né? Eu não sei como fazer, eu não sei como promover essas mudanças, né? Por mais eu posso ter aqui, pode ter dinheiro, posso ter condições, e mesmo assim eu não consigo me libertar, né? Não consigo me libertar. Então, é a compreensão de entender que o que você está sentindo tem muito mais a ver com você mesmo, tá? O que é isso? É buscar seu autoconhecimento, entender que cada um está num processo evolutivo. Não se vitimizar aqui já vai ser muito bom, porque eu vejo vocês cansados também de viver dessa forma, tá? Então eu tenho um trauma que eu preciso tratar, eu já busquei me curar, talvez já procurei psicólogos, terapeutas, né, para me tratar, mas eu sempre acabo voltando para o mesmo ponto de partida, porque eu não consigo encerrar com esse sentimento, né? Eu me harmonizo, me sinto bem, mas é por pouco tempo. Como eu falei no começo, tá, Escorpião? Muita água parada. E água parada apodrece. E ela não serve para nada, a não ser para trazer doenças, principalmente para o seu corpo físico, tá bom? Então aqui tem uma escolha, tem uma situação de vocês também, pode ser que vocês sejam dependentes emocionais, culpem também, talvez vocês jogam a culpa no seu passado, tem uma questão assim, de se vitimizar mesmo, tá? Me desculpem, eu sei que o Escorpião não gosta de ouvir algumas coisas, é bem difícil lidar com escorpianos, mas eu espero que os escorpianos e escorpianas que cheguem nesse vídeo venham de coração aberto, porque aqui é um chamado para cura, tá? Tem proteção espiritual, mas é vocês que estão afastados também da espiritualidade, e mesmo assim tem essa proteção, tá? Olha só as preocupações, a espiritualidade sempre se mostrando presente e vocês andando em círculos. É essa energia que eu tô sentindo, tá? Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver aqui? Deixa assim. Escorpião.
Escorpião precisa saber para o mês de novembro vai ser um mês de resoluções. Essa situação não pode mais se prolongar, tá? Por quê? Porque vocês precisam avançar em algo, vocês estão num período, ou pelo menos em uma área da vida de vocês, andando em círculos de fato. A carta do carro fala que não se culpe, não se cobre tanto, tá? Fazer escolhas erradas faz parte de qualquer evolução do ser humano, tá? Então, partindo desse olhar que eu tenho para mim, poxa, eu errei nisso, peguei um caminho errado, né? Vou me atrasar, e agora? Eu também tenho que ter a empatia de entender que o outro também pode ter pego um trajeto errado, vai se atrasar. O importante é chegar, tá? Então aqui eu vejo vocês cobrando muito de uma ou mais pessoas do passado, ou já cobraram, né? Mas vocês não tá tendo o olhar de empatia. Aqui é preciso ter compaixão, tá? Entender que o outro também tá no processo evolutivo dele. Entenderam? Página de paus, com a carta da estrela. Vamos lá. Opa. Vai lá. Então, eu já estava sentindo uma energia relacionada à mãe, né? Então, ali a gente tem a criança, né? Aqui a gente tem a criança, aqui a gente tem o jovem, uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito... Sabe aquele jovem, assim, com muita energia, né? E essa rainha de espadas, essa mãe, talvez vocês enxerguem essa mãe como uma mãe manipuladora, narcisista, talvez para muitos sejam, tá? Talvez aqui vocês precisam curar algo relacionado com a mãe. Uma mãe que, por estar falando muito do escorpião aqui, estar muito consigo mesmo, se culpando, né? Transferindo até mesmo suas dores para o outro, mas na verdade é algo dentro de si, porque toda vez que eu vejo algo, toda vez que eu percebo algo no outro que me incomoda, é um convite para olhar dentro de mim, porque é algo que eu preciso resolver em mim primeiro, porque nós somos espelhados, tá? Então aqui eu vejo, ou vocês, para muitos, tiveram mesmo uma mulher aqui que foi bastante agressiva, narcisista, né? Ou são vocês que veem essa pessoa dessa forma. Pode ser um pai? Sim, pode ser um pai. Mas aqui tá muito mais forte a energia de uma mulher, tá? Pode ser uma figura da mãe, pode ser uma esposa, porque a gente tem a carta dos enamorados, tá? Tem uma outra questão. Eu vejo aqui que talvez para alguns vocês estão se sentindo assim, cansados, né? Andando, dando voltas e voltas em torno de uma situação que eu não consigo me libertar. Por quê? Porque essa mulher aqui, ó, tá vendo? A carta do mago. Essa mulher, essa pessoa, vou falar assim, até fez um movimento até vocês, né? Mas pelo que eu vejo aqui nessas cartas, principalmente com essa carta, com essas duas combinações, que fala de escolhas ali, vocês não aceitaram. Talvez eu tô vendo aqui, principalmente se for uma mãe, essa mãe tentando se retratar. Mas vocês, olha, vocês queriam humilhar, vocês queriam maltratar. Tipo, se ela não sentir na pele o que eu senti, eu não tô feliz. Isso é um problema, tá? Por quê? Porque essa rainha de espadas,
acaba que ela é muito racional, então ela não vai ficar muito tempo, ela não é uma rainha de copas, tá? Que vai ficar ali presa, vocês, sabe, maltratando e a pessoa tá ali. Não, essa rainha de espadas, ela não prolonga muito as coisas, ela não se estica muito numa situação que para ela não é justa, tá? E por isso, muitas vezes ela pode se tornar uma pessoa injusta. Talvez, eu acredito que a rainha de espadas, né, por ela ser muito autêntica, por ela ser muito verdadeira, ela não se demora numa situação, ela não se apega muito ao emocional. Por quê? Porque ela sabe que ela pode ser muito mais agressiva, porque todo mundo conhece o seu lado sombrio, o seu lado monstro, né? Vamos falar assim, seu lado sombra. Entende? Então a rainha de espadas, ela carrega inteligência, ela carrega muita sabedoria, assim como todas, só que a diferença da rainha de copas para a rainha de espadas é que a rainha de copas se deixa levar pela emoção, o seu lado sombra, o seu lado mais desfavorável, né? Ela se deixa se contaminar com o vitimismo. A rainha de espadas é o contrário, né? Ela tem a inteligência e o intelecto, então eu vou aqui pedir desculpas para Escorpião, vou tentar me retratar, muitas vezes nem vai pedir nas palavras que vocês gostariam. Ela não é de fazer caprichos aqui, se a gente estiver falando de uma mãe. E se ela perceber que vocês estão tentando aqui jogar esmolas, ela se retira, tá? Talvez seja por isso que eu tô sentindo uma energia de escorpianos estarem se sentindo muito frustrados nesse momento, tá? Vai ter um monte de escorpião aí. Olha lá, rainha é uma mãe mesmo, tá? Rainha de paus. Muito forte uma mulher de leão aqui, tá? Leão. Ou vocês têm forte no mapa, ou vocês estão lidando com uma leonina, tá? Porque essas duas cartas fogo e ar, né? A rainha de paus, ela carrega muita força da rainha de espadas, né? São elementos complementares. O fogo não existe sem o ar, tá? Ela toma ação, mas não por muito tempo, porque ela também não tem problema em tirar pessoas, em se afastar de pessoas. É uma rainha de paus, tá? Quando é preciso incorporar uma rainha de espadas, ela incorpora. Quando é preciso tomar ações, ela também toma, tá? Então eu tô vendo, até apagou aqui. Então eu tô vendo essa situação aqui para vocês, tá? Vou tirar mais cartas para ver conselho aqui que escorpião pode estar fazendo lá. Leão, tá? Muito forte uma mulher de leão. Vocês estão lidando com uma pessoa de leão, tá? Essa mulher é muito sábia, tá? Pode ser que uma esposa, tá? Pode estar relacionado a relacionamentos amorosos, tá? Mas não se apeguem a isso, tá? Tem uma escolha aqui com 2 de copas, tem uma predisposição, se for uma mãe, tá? Se você quiser voltar, entendê-la, conversar, aqui tá aberto, tá? Porque eu não tô vendo essa pessoa indo atrás de vocês, não, tá? Tá aí muito escuro, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Que pena. Espero que não esteja muito escuro aí pra vocês. Vamos lá. Signo de escorpião. Caíram 2. Vamos ver. Fundo do deck. 4 de ouros. Mais apego, né? Pajem de copas. Olha vocês aqui de novo. E 9 de ouros.
Tá aberto aqui para comunicação, para cura, tá? Você só vai se curar quando você começar a se pôr no lugar de alguém aqui. Ó, que interessante. A gente tem aqui uma rainha de espadas com uma rainha de paus. Aí a gente tem um pajem de paus com um pajem de copas, tá? É como se vocês, se for uma mãe, vocês são muito semelhantes, ó. Tá? A diferença é que vocês carregam mais água, né? E tá falando de vocês aqui mesmo, mas em questão de ações, de atitudes, vocês são bem parecidos, tá? Parecidas também, tá? Então, Escorpião, tá aberto aqui para resolver essa situação. Aqui não vai resolver na briga, tá? Primeiro, tratar essas questões internas, se livrar desse sentimento de vingança, domar o seu leão interno, o seu pior lado, como você reconhecê-lo, tá? Então eu sei as minhas sombras, né? Se eu não sei, eu vou descobrir, né? Será que aquilo que me incomoda no outro não tô carregando dentro de mim? Então eu descubro, lido com isso, domo essas feras, assim como eu enfrento todos os dias, né? Porque todos os dias a gente está enfrentando o leão, né? Todos os dias a gente precisa acordar, a gente precisa pedir para a espiritualidade nos guardar, a gente precisa trabalhar, a gente vai lidar com pessoas no decorrer do dia, que pode acontecer vários fatores, então a gente precisa ali se controlar, tá? Aqui na briga vocês não resolvem nada, e muito menos se vocês aqui estiverem esperando que essa pessoa de alguma forma esteja pagando. Você precisa vê-la pagando para você se libertar. Isso não vai acontecer, porque aqui a gente tem uma rainha de paus, olha só, que ela já é como se aqui a gente estiver falando de situações de perdão, essa rainha, ela já tentou se retratar. Se ela não conseguiu, ela já entregou para o universo, para Deus, não sei, e tá seguindo, tá? Essa pessoa tá seguindo. E aqui, olha que interessante, vocês tendo em novembro a escolha de seguir também, de tomar, fazer novos movimentos, iniciar uma nova jornada, uma nova trajetória, tá? Seja com essa pessoa, se a gente estiver falando de relacionamentos amorosos, ou não, tá? Seja por amor a essa mãe ou não, aí a escolha vai ser sua, tá bom? Vocês podem aqui se libertar disso, não precisa necessariamente chegar até nessa pessoa. Se foi vocês que fizeram alguma coisa, vocês também querem se retratar, não é necessário, tá? Trabalhe o perdão, busca aí como trabalhar o perdão da sua forma, como você sentir, siga a sua intuição e se liberte disso, tá? Porque eu tô vendo aqui muitos bloqueios e vocês muito cansados, tá? Tem um cansaço aqui. E é cansativo mesmo, né? Carregar dores, né? Vamos lá. Vamos ver a cartinha que saiu aqui para vocês. Amor próprio. Só um minuto, pessoal. Baixei aqui o volume. Vamos lá, amor próprio. O que faz muito sentido com toda a sua leitura, né, Escorpião? Amor próprio. O amor próprio está diretamente relacionado à capacidade que temos ou não de aceitarmos a nós mesmos como somos, de validarmos e valorizarmos a nossa maneira única de ser. Quantas vezes traímos e desprezamos a nós mesmos por nos compararmos a outras pessoas ou aquilo que a sociedade define como verdadeiro e belo? Perceba o quanto existe de falta de amor numa traição desse tipo.
é como se abríssemos mão de nós mesmos, da nossa vida, da nossa existência. Entenda que cada um de nós, sendo exatamente como é, expressa todo o brilho e beleza de um vasto universo cujo valor maior reside na sua infinita diversidade. Observe a natureza, são tantos tipos de plantas, flores, animais, e todos tão diferentes uns dos outros, e é exatamente isso que a torna bela. O que seria de uma floresta feita apenas de enormes e rijos carvalhos, onde existissem apenas maravilhosos leões com suas jubas exuberantes? Se o amor próprio veio a você hoje, você está sendo inspirado a praticar uma verdadeira e profunda aceitação da beleza radiante do seu próprio ser. Aceite a si mesmo como uma manifestação única e divina da sua beleza, da beleza e da vida. Em todo o universo não existe ninguém como você. Pare e pense nisso. Dê a si mesmo o maior amor que for capaz de encontrar no seu coração. Aprenda a manifestar esse amor em todos os níveis que for capaz. No nível físico, aprenda a amar o seu corpo. Cuide dele com carinho, tenha uma alimentação saudável, pratique uma atividade física, mime-o com deliciosos banhos e cheirosos e massagens. No nível emocional, liberte-se dessa voz interior que fica repetindo o tempo todo que você não é bom, inteligente ou belo o suficiente. Aprenda a reconhecer as suas qualidades e a elogiar a si mesmo. Sente-se em frente a um espelho, olhe nos seus próprios olhos e envie amor e aceitação. No nível mental, escolha livros, filmes e lugares que façam você se sentir bem a seu próprio respeito. Aprenda a evitar o que lhe faz mal. Você não precisa ler coisas que façam você se sentir menor, feio ou errado. Você não precisa frequentar lugares ou grupos onde não seja valorizado como gostaria. Aprenda a escolher o que faz na vida, de acordo com a sua visão positiva de si mesmo. No nível espiritual, sente-se silenciosamente com você mesmo e encontre o divino que habita no seu íntimo. Dê a si mesmo o que de melhor tiver, porque é isso que você merece. Existe nesse momento uma linda musa inspirando você nesse caminho. Então é isso, tá? Então, meus amores, desejo que o mês de novembro traga cura na vida de todos que chegarem e estiver passando por isso, né? Que ressoarem. Se não ressoou, assista seus outros signos fortes do mapa, tá? Gostou do canal? Gostou da minha energia? Quiser fazer uma leitura, meu telefone vai estar na descrição desse vídeo. Gratidão e um ótimo novembro, Escorpião.